Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma live. Eu entrei e saí porque deu um probleminha aqui no som, né? Eu estava tentando usar o notebook da Camila para transmitir, porque eu queria passar umas imagens para você na televisão. E eu não consegui passar com o pendrive e acabou que não consegui, porque não consegui ligar o som do computador da menina. Mas vamos lá, quem for chegando, por favor, vai compartilhando. Agora eu estou no meu notebook, então eu acredito que está legalzinho, né? A claridade talvez não esteja muito boa, vou tirar o óculos. Não, não vou tirar o óculos, não, porque senão eu não enxergo. Tá um reflexo ali no meu óculos. E a iluminação não está muito boa, porque eu ainda estou em construção aqui em casa. Eu não pude ir para o consultório, porque eu estou com um pedreiro novo, mas vamos indo, né? Tá, hoje nós vamos falar sobre fibromialgia nessa live bônus do programa É Seu Direito Saber, aqui no Conexão na Cidade. A semana inteira está tendo as lives com profissionais da saúde sobre esse assunto e me convidaram para fazer essa livezinha de bônus, né? Então vamos lá, vamos compartilhar, tá bom? Vou dar uma compartilhadinha aqui. O César ainda não desistiu de tentar instalar ali no computador. Quem sabe a gente acaba tendo até imagens, né? Senão eu vou falar para vocês o que estava na imagem, vocês procuram no Google o que vocês acham, né? Importante é o conteúdo que a gente vai tentar passar para vocês de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, deixa eu ver aqui para eu compartilhar. Deixa eu compartilhar pelo meu celular, porque eu nunca consigo compartilhar por aqui. Cadê eu? Não tô achando eu. Aqui, achei. Compartilhar. Compartilhar em um grupo. Vou compartilhar no grupo de fibromialgia. Cadê o grupo? Eu tenho que fazer igual a Cacau, colocar uma musiquinha, né? Para vocês ficarem escutando musiquinha enquanto espera. Compartilhar, compartilhar. Compartilhar no meu também. Porque senão todo mundo pensa que eu compartilhei e acaba que no meu grupo não vai, né? Agora eu já vou clicar em tudo aqui. Tudo que apareceu. Compartilhar até no grupo do Tio Lair. Pronto. Já compartilhei bastante, tá? Vamos lá, então, ó. Chegou a Gisele Santos, a Tatiana, a Deise, a Márcia. Oi, gente. Tá bom aí, então? Tá dando para me ver? Hoje, agora eu fiz uma maquiagem no vídeo da chamada, eu só passei um batomzinho. Daí eu tava com uma cara de Jô. Agora eu dei uma melhorada, porque ninguém é obrigado a ficar vendo a cara feia da gente, né? Então, fiz uma maquiagemzinha aqui para dar uma tapeada. Então, vamos lá, gente. Então, como eu já dei uma atrasadinha, eu não quero me delongar muito, tá? Eu gosto sempre de falar uma estatística antes, né? Eu gosto de falar uma estatística porque assusta, estatística sempre assusta. Então, 3% da população brasileira sofre de fibromialgia. Se você não é uma dessas pessoas,
eu vou contar para você que sofrimento é esse, que martírio é esse, que deixa a pessoa muito debilitada, tá? Primeiro nós vamos desmistificar, entendendo o que faz doer, para a gente não colocar toda a culpa no emocional, tá? Porque acontece muito de achar que a fibromialgia é só uma doença sintomática, psicossomática, e não é tratado as causas realmente físicas. A Tatiana Macedo, que me avisou que estava sem som aquela hora, obrigada, Tatiana, agora está dando, né? Então, vamos entender o que realmente é a fibromialgia, tá bom? Então, é assim, existe um órgão do nosso corpo, eu vou chamar de órgão, porque ainda tem uma discussão a esse respeito, que se chama fáscias, tá? Essas fáscias, elas estão exatamente embaixo da pele, tá? No lado interno da derme. Então, tem assim, tem a minha tatuagem, vou colocar outra para não mostrar a tatuagem. Tem a derme, né? A pele. Embaixo da pele tem fáscias, que são como se fossem teias de aranha, revestindo também todos os órgãos internos e os ossos, tá? Então, essas fáscias, elas cobrem tudo como se fosse uma teinha de aranha. Se vocês olharem uma face aí no Google Imagem, vocês vão ver que é exatamente como uma teia de aranha. Eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente não vai dar, tá? Então, eu quero que depois vocês deem uma olhada aí no Google Imagens sobre o que é fáscias, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu não consigo copiar aqui uma, porque vai ficar tão mais legal se vocês tiverem essa imagem, que vocês não têm noção de como vai ajudar. Deixa eu ver aqui, peraí, tá? Aqui não adianta eu abrir, eu tô abrindo um monte de coisa que não tem nada a ver. Peraí, gente. Peraí que eu quero muito mostrar para vocês o que é uma face, tá? Peraí que eu vou colocar nos comentários a foto. Meu computador é rapidinho, graças a Deus. Então, ninguém vai ficar muito tempo esperando. Opa! Apareceu outra coisa aqui. Vou colocar fáscias, anatomia. Isso, daí apareceu. Tá. Aqui, vou colocar ali nos comentários, vamos ver se vai. Não vai, eu não consigo. É porque acho que não é permitido colocar imagem, né? Mas tá, coloca aí, se alguém conseguir, coloca aí, pega lá, coloca fáscias, anatomia, e daí pega uma imagem e coloca aqui pra gente. Chegou a Maria Lúcia depois eu vou falar mal do marido dela. Depois eu vou contar um depoimento aqui, se ele ficar bravo comigo, azar dele, tá bom? Tá, então vamos lá, continuando. Então, as fáscias são os revestimentos que tem de todos os órgãos dos ossos e ela parece uma teiazinha de aranha, tá? Então, agora você já sabe o que são as fáscias. Se você der uma olhada rapidinho aí no Google, você vai ver uma imagem dela, tá? De acordo com o estudo de alguns reumatologistas nos Estados Unidos, a fibromialgia, ela estaria mais associada a alterações nessas fáscias da epiderme, ou seja, essas fáscias que eu mostrei para vocês aqui no meu braço, que fica embaixo da pele, do que a parte de emocional mesmo, entendeu? Porque o que acontece? Qual que é a função dessas fáscias no nosso organismo? É aliviar a pressão que os músculos têm que fazer para trabalhar. Então, vamos supor, você está sentadinho e você vai precisar levantar. Então, as suas fáscias que estão revestindo a tua coluna, as fáscias que estão revestindo ali a tua parte lombar, elas vão fazer a pressão para que o músculo não fique sobrecarregado, tá? Então, você está abaixado, você fica de cócoras e vai levantar. Então, essas fáscias, elas vão ajudar isso, tá bom? Então, essa é a parte a função dessas fáscias, tá bom? Então, segundo esses estudiosos, as fáscias, em menos quantidade,
tá? Ou debilitadas por algum motivo, são mais responsáveis pela dor, tá? Por causa da sobrecarga e da inflamação que pode acontecer nelas, do que a parte de emocional, que até há pouco tempo era jogado completamente toda a culpa da fibromialgia no emocional. Tá? Então, era até tratado somente com psicotrópicos, tal, calmantes, porque era achado que a fibromialgia era apenas um sintoma de depressão. Tá? Então, hoje a gente já sabe que não é, tem sim uma causa física, que é a diminuição ou desequilíbrio, ou alguma coisa que está acontecendo de errado nas fáscias, tá? Causando, assim, sobrecarga e inflamação, tá? Não tem aquele ditado que fala assim, nervos à flor da pele? Então, os nervos à flor da pele não existem, né? O que se chama de nervos à flor da pele são as fáscias. Quando você está muito nervoso, você não sente uma sensibilidade muito grande na tua pele, né? O fibromialgico, principalmente, ele descreve que quando que a dor que a água do chuveiro machuca. Por quê? Porque é o tal dos nervos à flor da pele. Na verdade, não são nervos, na verdade, são as fáscias que acabam fazendo essa sensação de dor num toque muito pequeno. Tem alguns fibromialgias que reclamam de carinho, né? Então, às vezes, o marido vem, dá um abraço um pouquinho mais apertado, dá um tapinha sensual na bunda, ou coisa parecida, e a pessoa sente muita dor. Por quê? Porque os nervos à flor da pele, entendeu? Então, as fáscias, elas se dividem em superficial e profundas. As superficiais são essas da pele. E as fáscias profundas são as que estão conectadas aos ossos, aos órgãos internos. Tá? Então, a fáscia superficial é um amaranhado solto de tecido fibroelástico que parece teia de aranha, que é conectado à fase interna da pele, tá? Promovendo os movimentos, a pressão, para que a gente possa se movimentar sem danificar a parte muscular, a pele, essas coisas, tá? As fáscias mais profundas, que estão nos músculos e nos órgãos internos, como eu falei, tá bom? Então, elas são mais contrastes do que os outros órgãos. Então, elas têm mais, como que eu vou explicar? Elas têm mais elasticidade, tá? Do que os nervos, do que os músculos, do que os tendões, do que os ossos. Então, isso é que faz com que as fáscias ajudem no movimento, tá bom? E é ali um distúrbio ali que acaba fazendo com que haja a dor da fibromialgia, tá? Isso é uma teoria. Então, mês que vem eu posso vir aqui com outra informação. Mas até o instante de hoje, os estudos mais recentes mostram isso, tá? Então, se pegar, ora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Se pegar a pele, né? A pele, cortar a pele e levantar, vai achar ali como se fosse teinhas de aranha molhadas, que são as fáscias, tá? Então, meu Deus, nós temos teias de aranha dentro de nós. Ai, Jesus, né? Como o organismo humano é complexo, é diferente, é maravilhoso, né? Então, olha lá, o José Fernando reclamando que ele está no trabalho agora e não pode assistir. Não tem problema, ela vai ficar depois aqui disponível por um tempo, então dá para você ver depois, tá? A Ana Paula, que chegou. Quem mais chegou? Tá, vamos lá. Continuando, sem se perder no caminho. Tá. Essa teoria diz que, tá? Eu quero que vocês olhem bem isso, que um defeito nas fáscias pesa muito mais na fibromialgia do que um defeito na ala do sistema nervoso central. É a ala do sistema nervoso central que gerencia a percepção de dor, gente. Então, para você sentir dor, você precisa acionar o sistema nervoso central, tá? E quando você tem um distúrbio aí, acaba acontecendo uma percepção exagerada de dor. E era isso que
até pouco tempo se achava da fibromialgia, que as pessoas que tinham fibromialgia era porque tinham um defeito na ala do sistema nervoso central. E daí não gerenciava bem a percepção de dor. Então, era uma dorzinha de nada, era um desconforto e acabava sentindo como se fosse uma dor, tá? Então, hoje, isso já caiu por terra. A gente já sabe que não é só isso, que tem a dita cuja das fáscias, que também apresentam esse problema. Então, tem aqueles pontos lá que os fibromialgicos sentem mais dor. Aquelas partes ali são as partes que deveriam ter mais fáscias. O fibromialgico, ele tem menos fáscias ou ele tem um emaranhado dessas fibras diferente, tá? Esses estudos, eles são muito interessantes. Então, você que tem um maior interesse por fibromialgia, depois pode pesquisar, pedir para mim, eu passo para vocês tudo certinho, tá? Embora essa sensibilidade possa fazer com que as pessoas com a mesma formação das fáscias tenham um nível de dor diferente, tá? Então, a sensibilidade vai fazer com que duas pessoas que tenham a mesma formação das fáscias, seja tudo igual anatomicamente, não existe, né? Duas pessoas iguais, mas muito parecidas, tenham um nível de dor diferente. Tá? Então, entenderam bem essa parte? Precisa de alguma explicação? Pergunta lá, que se eu conseguir visualizar aqui, eu respondo. Tá? Então, continuando. Quais são, para quem chegou agora na história da fibromialgia, né? Que ainda está sentindo sintomas e ainda não tem um diagnóstico. Eu vou falar para vocês mais ou menos quais são os sintomas, porque tem sintomas diferentes, tá? Então, a dor difusa, uma dor constante, a pessoa está sempre com dor, ela acorda com dor, ela dorme com dor, ela cozinha com dor, ela passeia com dor, ela faz tudo com dor. Né? Então, aquela dor que está sempre ali incomodando, e é só ela pensar numa parte do corpo que ela vê que está doendo. Então, a pessoa com fibromialgia, ela se acostuma com a dor. Então, se ela está no dia a dia, ela acaba até não percebendo tudo que está doendo. Mas se ela pensar, meu braço, aí ela lembra que o braço dela está doendo. Ela pensar, meu bumbum, ela lembra que o bumbum está doendo. Meu ombro, ela lembra que o ombro está doendo. Por quê? Ela não consegue, dor em tanto lugar que ela não consegue identificar muito bem onde está doendo, tá? Outro sintoma é a fadiga. Então, a pessoa já levanta cansada, ela passa o dia cansada, ela vai subir uma escada, é como se ela tivesse subido 5 andares de um prédio, tá? Ela pode ter insônia, ela pode ter déficit de memória, não lembrar perder a memória instantânea. Então, ela vai lá, coloca a chaleira no fogo e vai para o quarto, e quando ela lembra da chaleira, a chaleira já queimou, tá? E a depressão é um caso à parte, tá? Porque agora eu pergunto para vocês, o que veio antes, o ovo ou a galinha, tá? A fibromialgia gera depressão? Ou será que é a depressão que gera a fibromialgia? Entenderam? Então, a gente tem que pensar assim, ó, qualquer dor intensa atrapalha a concentração, não é? Atrapalha a concentração, altera o humor, a pessoa não tem como, se ela tá com dor, ela não tem como ser simpática e boazinha o tempo todo. Ela vai ficar mal, ela vai querer deitar, ela vai querer cobrir a cabeça mesmo. Então, a dor pode causar a depressão. E a depressão, o nome já diz, né? Pressão. E pressão força as fáscias. Lembra que as fáscias servem exatamente para aliviar a pressão? Então, eu não sei aí o que veio antes, o ovo ou a galinha. Às vezes a pessoa até me descreve assim, quando tem algum paciente fibromialgico, descreve assim, Jô, eu não tinha essas dores, e aí depois que eu perdi o meu irmão, meu pai, minha mãe, meu tio, meu cachorrinho, aí eu comecei a ter essas dores. Por quê? Porque a pessoa teve um período de tristeza, de luto, de depressão, e essa pressão acabou causando um desequilíbrio, um distúrbios nas fibras, nas fáscias, tá? Os distúrbios psíquicos, não somente a depressão, ansiedade, até sintomas de esquizofrenia são comuns em portadores da síndrome. Por quê? Porque a dor faz com que a cabeça da pessoa fique em constante trabalho.
Espera só um pouquinho, gente, que eu vou pedir pro César sair aqui da minha frente antes que eu jogue uma coisa nele. Porque ele tá bocejando bem aqui na minha frente. Aí eu vou jogar uma coisa nele. Ah, e uma coisa, sobre a live passada. Não joguem o controle remoto no gato, tá? Lembram que eu joguei o controle remoto no gato que tava miando? Pois é, quebrou o controle remoto, tá bom? Então eu não vou jogar agora nada no meu marido, tá bom? Não pelo marido, mas para não quebrar mais nada, porque depois ele vai ficar bem chateado comigo, tá bom? Então tá, vamos lá, voltando aos sintomas, né? Dor difusa em 5 a 7 partes do corpo por mais de 3 meses é um dos sintomas. Mas, como eu disse, você não consegue falar, tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo lá. Você tem que se concentrar para saber onde que tá doendo, porque cacilda, dói tudo, né? Então, se você sentir uma dor no corpo generalizada, esquece aqueles pontinhos lá, porque tirando o fato de que ali era para ter um aglomerado maior de fáscias, né? O que defende essa teoria, fica difícil você identificar, porque você nem consegue também sentir dor em tanto lugar ao mesmo tempo, teu sistema nervoso central pira e você não acaba não conseguindo identificar, então fica difícil. Cansaço crônico, problemas de memória e concentração, insônia e sono não reparador, então dormiu, até dormi, tomei lá meu Rivotril e apaguei, mas acordou cansado do mesmo jeito, tá? Diarreia ou prisão de ventre frequente, depois eu vou dizer para vocês o porquê, o perigo disso e por que tem que tratar isso, tá? Vontades constantes de urinar, de fazer xixi, emergência fecal, então a pessoa fala, tô com vontade de fazer cocô, pronto, fiz, né? Não dá tempo nem de chegar no banheiro. E nem sempre é diarreia, viu? Às vezes o cocô até tá endurecido, sai em bolinhas, endurecido, mas houve uma emergência fecal. Por quê? Porque tem um músculo que controla tudo, ele vem todo o nosso abdômen e pega até aqui a parte que controla um pouco dos movimentos da perna, que se chama pessoas. Esse músculo, ele é revestido de bastante fáscias. Ó, morar no interior tem disso, tá uma cachorrada do cacete aqui na frente. Então, esse músculo tem um monte de fáscias em volta dele, e quando o fibromialgico tem essa desconexão das fáscias com o sistema nervoso central, acaba gerando atrofia, entendeu? Então, esse músculo acaba atrofiando, e depois eu vou falar para vocês o que pode acontecer, que é uma coisinha muito grave, tá? Grave mesmo, se acontecer a atrofia devido à fibromialgia, tá? Suor em excesso, às vezes a pessoa tem sudorese. Sudorese pode ser noturna, como pode ser durante o dia, tá? A sensibilidade ao frio. Então, esfriou um pouquinho, a pessoa já tá chorando de dor, tá? Então, ontem tava calor, hoje choveu, esfriou, pronto, já era, né? A pessoa já tá muito ruim. A sensibilidade ao toque, como eu falei para vocês aquela hora, que às vezes até um carinho pode ser um motivo de muita dor no fibromialgico, tá? Então é importante aí que tem bastante familiares de fibromialgico assistindo, e o que acontece? Vai fazer um carinho, dar um apertão, né? Tem aqueles adolescentes que tem costume de chegar na mãe e dar uns apertão, e acaba a mãe reclamando e a criança, né, o adolescente acaba ficando até ofendido, porque não foi frescura, né? Então, esse é o fato, não foi frescura, tá? Então, as pessoas com fibromialgia, elas têm mesmo uma alteração neuroquímica no sistema nervoso central, tá? Que aumenta a percepção da dor, tá? Então, essas duas coisas, o problema é nas fáscias e mais a alteração neuroquímica do sistema nervoso central acaba fazendo com que a percepção de dor seja muito grande. Principalmente, tcharam, na época de TPM e menstruação. Por que a gente fala mais de mulher na fibromialgia do que de homem? É mais raro o homem ter problemas de fibromialgia, de novo defendendo a teoria das fáscias. Por quê? Porque a musculatura do homem é muito mais forte do que a musculatura da mulher. Então, as fáscias do homem são menos forçadas do que as fáscias da mulher, entendeu? Então, porque não teria um outro motivo para isso. Porque a mulher ela tem uma resistência muito maior à dor do que o homem. E quando chega lá na época de TPM e de menstruação, a dor aumenta muito, muito. Por quê?
a gente fica mais sensível, o nosso sistema nervoso central fica prejudicado por causa das alterações hormonais, tá? Então, é por isso. Por que Deus fez a dita cuja da TPM, da menstruação? É para os homens ficarem longe mesmo da gente, tá? Porque não tem nenhum motivo, ninguém vai procriar nesse momento. Então, para que homem? Então, é por isso, entenderam? Então, não tem, é para dar um descanso mesmo assim pra gente, sabe? Então, daí a gente quer matar eles e daí eles ficam longe, só jogam chocolate de longe mesmo, tá? Se eles forem espertos, né? Tá, continuando, né? Nos sintomas, vamos lá. Precisa ter, assim, muito cuidado, muito respeito com a dor do fibromialgico, porque a pessoa já está com dor, a pessoa está cansada, a pessoa está num desespero porque ela sente assim que não é nada que faz, resolve. Aí vem um abençoado de Deus e fala, larga de frescura, né? Gente, é para morrer. Né? Então, precisa os familiares, os amigos terem respeito com a dor do fibromialgico, porque o negócio não é bolinho mesmo, sabe? Então, até uma coisa interessante que eu falei de órgãos, eu falei de pele, e eu acabei pulando que o tecido facial, né? Ele também reveste o sistema nervoso central. Então, tá tudo tão ligado, gente, tão ligado que é quase impossível de separar. Tá? Então, essas duas coisas, a deficiência da informação de dor do sistema nervoso central e o desequilíbrio, pouca fáscia, ou mal emaranhada, mal alinhada, tudo isso anda muito junto, que é praticamente impossível de separá-las, né? Eu tinha colocado como imagem até aqueles gêmeos siameses mais velhos do mundo, para vocês entenderem bem, mas como não tem imagem, né? Pensem aí, não dá para separar, tá? Agora, quanto ao preconceito que os fibromialgicos passam, é fogo, sabe? Porque cada pessoa, cada fibromialgico, ele tem um nível diferente de dor. Então, o fibromialgico está conversando lá na sala de espera da clínica Reabilite para fazer massagem com o César, né? Porque massagem para fibromialgia tem que ser feita muito devagarinho, muito levezinho, respeitando muito a dor. E tá lá 2 fibromialgicos, isso é uma hipótese, tá? É uma situação hipotética. E um fala assim, eu sinto muita dor, e o outro, não, quando eu faço massagem eu não sinto dor nenhuma. O César tem mão muito pesada. Não, o César tem mão super leve. E assim vai a conversa. Eu não gosto quando o César usa algum aparelho. Não, quando o César usa a ventosa é ótimo. Por quê? Porque mesmo dentro da mesma patologia, tem níveis de sensibilidade diferentes. Então, a mesma pessoa recebendo um estímulo vai sentir eu me perdi, né? 2 pessoas diferentes recebendo o mesmo estímulo vai ter situações, vai ter sensações diferentes. E isso, eu já escutei fibromialgico falando assim, fulana é muito fresca, porque eu tenho fibromialgia, eu limpo toda a minha casa, e ela não faz nada na vida. Né? Então, mesmo dentro da mesma condição, ainda tem o dito cujo do preconceito. Tá? Então, como eu disse agora há pouco, cada ser humano tem as suas faces diferentes em sua distribuição, tá? Então, eu tenho uma formação de fáscias, a Gisele tem outra, a Márcia tem outra, a Ana tem outra, a Deise tem outra, entenderam? Então, cada um tem um emaranhado diferente, uma quantidade diferente. E isso faz com que o acerto do tratamento fique prejudicado. Porque o mesmo tratamento que serve para fulano pode não servir para ciclano. Então, eu sempre, quando eu recebo algum fibromialgico, eu falo assim, vamos tentar isso. Você está disposto a tentar? Então, nós vamos tentar assim. Se não der certo, nós vamos mudar o tratamento até que a gente consiga encontrar algo que resolva, tá?
Ali, ó, deixa eu ler ali uma mensaginha da Ana. Dor do ombro até o cotovelo há alguns meses. Já fiz fisioterapia, medicamento e nada de melhorar. Então, se tá só no ombro e no cotovelo, eu acredito que possa ser uma tendinite, uma bursite, alguma coisa assim, tá? Todo ser humano, um dia, terá dor no braço e no ombro, tá? Então, nós fazemos movimentos hoje que não são da natureza anatômica nossa. Então, isso daí pode acontecer. Depois você me chama que eu tenho a solução para o seu problema, tá? Depois você me procura lá, Ana Fátima, que a gente vai conversar, tá bom? Tá, voltando, né? Se a pessoa está com disposição para tentar, a ortomolecular tem a solução. Não prometo que será no primeiro mês, entendeu? Mas que tem a solução, tem. Tá? Então, quando se fala de tratamento, é bem importante você ter em mente que você não pode parar de se movimentar. Isso é o principal, tá? Agora eu quero que você pense bem, limpe bem o ouvido. Você que hoje esfriou um pouquinho, já está embaixo das cobertas com dor, presta atenção, não esquece que eu vou falar, tá? Porque é perigoso. A atrofia das fáscias promove um agravamento não somente dos sintomas, tá? Então, assim, ó, eu fico muito parada, eu não tô fazendo exercício físico, eu fico só na cama, não vai só piorar os seus sintomas, tá? A pessoa com fáscias atrofiadas, ó, é triste que eu vou falar, a pessoa com fáscias atrofiadas caminha em direção ao óbito, à morte, gente, tá? Por que isso? Porque quando as fáscias atrofiam, coloca aí no Google essa palavra aqui que eu vou colocar para vocês. Eu vou escrever aqui, peraí. Coloca aí no Google essa palavra e coloca assim, ó, mão. Mão, doença. Olha lá. Coloca aí para vocês verem como é que fica uma mão com problema de uma doença que ataca as fáscias. Então, a mão fica toda atrofiada, assim, né? Não vou colocar assim, não. Fica toda atrofiada, né? Aí, a pessoa não consegue mais mexer a mão, né? Não é reumatismo, não é artrose, foi um problema nas fáscias. E a mão ficou atrofiada. Agora, lembra que eu falei para vocês do pessoas, daquela pessoa que manda no seu abdômen, né? Que ele que sustenta todos os seus órgãos internos, né? É um músculo. Esse músculo, ele é muito revestido por fáscias. Se tem um atrofiamento das fáscias, as fáscias vão espremer ele. E ele exprimido, ele não vai conseguir fazer com que os órgãos se movimentem. Porque precisa, por exemplo, para fazer o diafragma se movimentar, para o pulmão se movimentar, você precisa do pessoas. Entendeu? Como é grave isso? Como fibromialgia não é só uma doença de dor, é uma doença de degeneração gravíssima que tem que ser tratada como deve, tá? Então, essa doença aí que você vai aparecer para vocês quando vocês colocarem aí no Google, doença de Dupuytren, né? Ela não é fibromialgia, tá? É uma outra doença que fez com que houvesse o atrofiamento das fáscias. Mas isso pode acontecer, imagine nos pés, no peritônio, né? No pessoas, isso é muito grave, tá? Então, fibromialgia não deixa ninguém pensar que é só uma dor, tá? Então, como que a gente vai agora? Primeiro, antes de eu entrar na parte que... Ó, eu nem comecei minha live ainda, gente, né? Porque o meu assunto não era nada disso. Daí eu comecei a falar disso e não parei nunca mais. E eu já tô 33 minutos. Agora eu lembrei que ontem na live da Rô, eu vi falando que tá liberado o tempo nas lives dessa semana. Então, eu vou ficar aqui, pode ir lá buscar o cafezinho. César, pega um cafezinho para nós lá, que nós vamos hoje no negócio aqui. Tá, antes de falar da parte que realmente me toca, né? Eu quero falar sobre a família, né? A família do fibromialgico é muito importante para que ele possa viver, tá? Viver, porque viver é muito mais do que estar ali de olho aberto com o coração batendo, tá? Então, a família precisa, primeiro, entender
que a dor não é frescura, gente, tá? Essa dor, ela existe realmente, tá? A família precisa compreender, incentivar, ajudar, amar e, principalmente, tcharam, não cobrar uma fé que não se pode alcançar. Tá? Então, não, tenha fé. Ai, mas você reza, mãe, mas você não tem fé, por isso que você vive com dor. Gente, sabe lá em 2 Coríntios 12, 9, para quem é cristão, dá uma olhadinha lá, a situação. O que Paulo estava reclamando? Ele estava reclamando provavelmente numa fibromialgia. Que ele estava falando que ele tinha um espinho na carne e que Deus não livrava ele desse espinho na carne. E não é assim que o fibromialgico se sente? Como se tivesse um espinho na carne? Um espinho não, né? Centenas de espinhos, né? Então, é muito importante ter toda essa compreensão. Eu pedi o café para o César, ele foi fazer mesmo. Ele disse que não é para mim. Toda essa compreensão, tá? Do paciente fibromialgico, tá? Então, como a ortomolecular, vamos então ao que interessa. Vamos começar. Olá, pessoal, estou aqui para fazer a minha live, agora que eu vou começar o meu assunto. Como a ortomolecular pode tratar a pessoa fibromialgica? Começando por uma desintoxicação, tá? Então, primeiro, quando o paciente chega lá para mim, primeira coisa que eu faço é pensar nas consequências que os remédios alopáticos que ela tomou até agora detonaram a saúde dela. Dá um olhinho. Gente, é uma delícia, né? Café é muito bom. Açúcar não, tá? Então, como que esses medicamentos alopáticos prejudicaram os órgãos dela? Por quê? Quando a pessoa chega a um diagnóstico de fibromialgia, gente, ela já tomou analgésico, hein? Porque isso demora. E aí, ela já foi no clínico geral, ela já foi no reumatologista, ela já foi no psiquiatra, ela já foi no psicólogo, ela já foi... Até que ela recebeu o diagnóstico de fibromialgia. E aí, o médico que diagnosticou a fibromialgia faz o quê? Dá mais analgésico, tá? Então, o organismo dessa pessoa tá com sérios problemas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desintoxicar isso daí, vamos ter que limpar, vamos ter que tirar toda essa porcaria, porque isso daí só atrapalha, porque o tecido intersticial, que é o riozinho onde ficam mergulhadas as células, ele fica tão grosso com o uso de analgésico, ele fica tão sujo, que não chega mais nada na célula e não sai mais nada da célula. Então, fica entupido ali, esse tecido intersticial fica como se fosse uma gelatina, já falei isso em outras lives, e não acontece essa troca de substâncias. A sujeira não sai, o nutriente não entra. Então, acaba vindo outros problemas atrás disso. Tem pessoas que depois do uso de usar muito o analgésico, acabou tendo problema de diabetes. Por quê? Porque entupiu os receptores. Os receptores não conseguiam mais funcionar para abrir, para receber a informação da insulina para poder recolher a glicose. Então, acabou gerando diabetes. A gente fez um detox, a gente fez uma desintoxicação, limpou o tecido intersticial, e aí, cadê a diabetes? Cadê? Sumiu. Entendeu? Por quê? Porque não era um problema no pâncreas, era um problema de intoxicação, tá? Então, a gente tem a necessidade de limpar dos remédios alopáticos. Ai, mas como que eu fico sem o remédio alopático? Ué, tá adiantando? Tá resolvendo? Você tá bem? Você tá legal? Se você estiver bem, se você estiver legal, acho que você não tá vendo essa live. Então, remédio alopático, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se eu for tirar o remédio alopático, eu vou fazer um desmame, eu vou fazer isso profissionalmente, eu não vou simplesmente pegar todos os remédios e jogar no lixo. Tá, e você toma o remédio alopático, você toma psicotrópico só por causa da sua dor, ou porque você toma por outros motivos também. Então, daí tudo tem que ser analisado, tá? Mas tem alguns medicamentos que a gente desmama, joga fora e pronto, não usa mais. Tá bom? Mas isso você precisa de um acompanhamento profissional para fazer isso. Não tente isso em casa. E também não pare da noite para o dia de usar os psicotrópicos, tá? Porque isso pode ser perigoso,
tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um detox completo de intestino, fígado, vesícula, rim, tecido intersticial e células. Então, a gente vai limpar tudo, tá? Tem uma nutricionista, meu Deus, agora eu não vou lembrar o nome da mulher, mas depois eu passo para vocês. Ela está fazendo um trabalho muito legal de coloterapia, tá? Deixa eu colocar aqui, coloterapeuta. Vai aparecer o nome dela para eu falar para ela não brigar comigo, tá? Não apareceu aqui. Tá, mas ela é uma nutricionista. Depois eu lembro o nome dela. Ela é uma nutricionista e ela trabalha com coloterapia. Isso é uma terapia nova no Brasil, tá? Então, ela é usada em outros países, na Alemanha, por exemplo, desde a década de 60, mas começou a ser usada somente agora, há 10 anos mais ou menos, no Brasil. E essa nutricionista, da qual, infelizmente, eu não lembro o nome, se eu lembrar, eu falarei, né? Ela dá uma explicação assim maravilhosa sobre a desintoxicação antes de nutrir, porque não adianta você nutrir a pessoa, você dar bons suplementos, você dar boa alimentação, se esse organismo está intoxicado, está sujo, porque não vai entrar nutriente na célula, não adianta nada, tá? Então, vamos começar pelo fígado. Então, o fígado, ele é considerado o pai do corpo. Se o pai do corpo vou usar assim uma colocação, bem, né? Uma historinha. Se o pai do corpo é alcoólatra, a família está desprotegida, certo? A gente não liga cirrose com alcoolismo, mas nem sempre a cirrose vem do alcoolismo, tá? Mas vamos dizer que o fígado, que é o pai do corpo, está com cirrose. Sabe por que ele pegou essa cirrose? Não é porque ele bebe, não. É porque ele está com cirrose por sobrecarga medicamentosa. Então, ele tomou tanto analgésico, ele teve que metabolizar tanto remédio, que ele acabou ficando sobrecarregado e desenvolveu uma cirrose, tá? Cirrose é a morte de uma parte do fígado, tá? Só que o fígado, ele é maravilhoso, gente. Ele tem um poder de regeneração. Então, assim, a medicina alopática descarta qualquer possibilidade de reversão da cirrose. Tá? Se você chegar para um médico alopático e perguntar, alopata, né? E perguntar para ele se tem cura para cirrose, ele vai dizer que não. Tá? Nós, terapeutas naturopatas, através de um equilíbrio das moléculas, promovemos sim uma regeneração do fígado. É fácil? Não, gente, não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Eu já vi muitos fígados regenerados, bonitinhos, lindos e maravilhosos, depois de estarem em 20, 30, 40, 50%, né, necrosados, de cirrose bem grave já, tá? Já vi isso acontecer, então pode ser. Não é uma coisa fácil, mas sim, a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para evitar essa cirrose de sobrecarga, né, é tirar o máximo possível de porcaria. A diferença entre o remédio alopático e a suplementação é que a suplementação, quando ela é bem dirigida, ela não vai sobrecarregar nem rim, nem fígado, nem órgão nenhum. Ela vai equilibrar tudo isso, tá? Ah, mas então você quer dizer que suplemento não faz mal? Eu posso ir lá na prateleira e comprar um monte? Eu disse, quando bem supervisionado, entendeu? Então, você pode, por exemplo, ferrar o seu rim usando vitamina C, que é maravilhosa. Tá? Então, tudo precisa de um acompanhamento, de uma ajuda, tá? Então, o papai do corpo lá, ele tá com cirrose por sobrecarga. Quando o pai do corpo, o pai da família, tá com problema, né, tá doente, tá em impossibilidade de trabalhar, a família inteira perece, não é assim? Né? Então, acaba faltando comidinha, acaba faltando moradia, acaba faltando educação, acaba faltando tudo para a família, porque o pai está doente. Então, falta toda essa parte porque o pai está doente, tá? Então, a gente precisa pensar muito nele, porque senão o negócio fica bravo,
tá? Então, vamos ter que limpar o fígado. Como que a gente vai fazer essa limpeza de fígado? Nós vamos promover a alimentação, a suplementação. Eu sou absolutamente contra a história da limpeza de fígado e vesícula através do ácido málico, do sal de Epsom, sem um acompanhamento direto de um profissional. Então, eu faço esse trabalho, mas como? Então, a pessoa vem para cá, para Tijuca, se ela não for daqui, porque aqui eu tenho menos paciente, porque aqui é cidade pequena, então a saúde é boa, né? O povo é bem saudável. A pessoa vem, fica hospedado aqui numa chácara, tem uma chácara maravilhosa aqui, Sabia Laranjeira, maravilhosa, super indico, é um lugar assim cheio de luz e tal, ou em outra pousada, que tem outra pousadinha pertinho do consultório, e essa pessoa vai ser acompanhada o tempo todo, ela só vai dormir sem mim, né? O resto, ela vai fazer todas as refeições, somente o que eu vou colocar para ela comer, e ela será acompanhada o tempo todo. Por quê? Porque o fígado, ele não tem dutos, gente. Aí, o nosso organismo ele é fogo, então acaba tendo, em todos os órgãos do nosso corpo, acaba podendo fazer pedras. Vai que tem uma pedra no fígado? Pode ter. Pode, né? E essa limpeza de fígado e vesícula feita em casa acaba fazendo com que essa pedra saia. Vai doer, né? Porque ela vai sair rasgando tudo. Porque não tem duto. Vai sair rasgando. E daí corta, rasga, literalmente, para sair. Aí, inflama. E a inflamação pode dar N problemas, inclusive o câncer, né? Então, não façam isso em casa, por favor. Procurem um profissional para acompanhar, se você quiser fazer essa limpeza de fígado e vesícula, porque não é também todas as pedras que serão eliminadas. As pedras de colesterol sairão, as outras ficarão, porque elas são mais pesadas, não é assim tão fácil de tirar, tá? Então, não tem por que ficar fazendo isso. Como que vai fazer, então, essa limpeza do fígado? Através de alimentação e suplementação, que eu já vou falar, tá? O rim, não, quero primeiro falar do intestino. Se o fígado é o pai do corpo, o intestino é a mãe. O que é a mãe? A mãe é aquela que cozinha, é aquela que acaricia, é aquela que cuida, é aquela que dá amor, carinho, dedicação. Esse é o nosso intestino. Tá? Então, a parte das nossas emoções, do nosso psicológico, do nosso emocional, está muito ligado com o intestino. Então, se o intestino não está legal, a produção de serotonina fica muito ruim. Serotonina é o hormônio da felicidade, da alegria, do bem-estar, né? Então, fica tudo ruim aí. Então, o intestino é a mãe. E existe... Agora eu vou chorar que eu não posso mostrar essa imagem para vocês, eu queria tanto. O intestino, ele pode tanto estar contaminado por glúten, medicamentos. Nossa, gente, tem tanta coisa que eu vou falar bem devagar, tá? Voltando, tá? Então, primeiro eu quero falar dos vermes, tá? Então, não são todos os profissionais que se preocupam tanto com vermes quanto eu, tá? Inclusive, aí a gente vai fazer, acho que essa semana, uma live somente a respeito de vermes, tá? E daí a gente vai trabalhar mais isso. Mas não são somente os profissionais que trabalham em periferia, que trabalham com pessoas mais pobres, que deveriam se preocupar tanto com vermes. Tá? Então, eu vejo assim, pessoas muito vivendo em lugares que não se imagina que poderia ter contaminação de vermes, que traz lá para mim um exame com os ionófilos, né, que são os anticorpos responsáveis para combater os vermes, altíssimo. Pessoas que têm um padrão de higiene muito bom, que tem um problema gravíssimo de vermes, tá? Então, quem precisa desverminar? Todos nós, a partir de 1 ano de vida, tá? E assim, não é desverminar assim, tomou lá um vermífugo no mês que não tem R e pronto, não. Os vermes, eles se comportam como os anfíbios, então, eles fazem uma migração. Então, eles são muito influenciados pela lua.
Eu vou falar, eu só vou dar uma pinceladinha aqui porque eu vou falar isso na outra live. É, durante a lua cheia, todos os vermes eles vão migrando para o intestino, porque fora dessa época eles podem estar no fígado, no pâncreas, no coração, no teu braço, no teu pescoço, na tua garganta, no teu nariz. Ele pode estar em qualquer lugar. Horrível isso, né? E daí, durante a lua cheia, eles migram, vão tudo para o intestino. É a época, depois, passou a lua cheia, é a época de pegar eles bonitinho no intestino. Tá? Por isso que, assim, o meu protocolo para desverminação nunca é assim, toma um hoje e outro semana que vem. Não. É um longo período para a gente pegar tudo, pegar a larva, pegar tudo esses bichinhos que estão por aí perdidos para limpar mesmo, tá? Porque, e além de tudo isso, além dos vermes que ficam ali, larvas e adultos, ainda tem um tipo de vermes que se chama biofilme, tá? Biofilme, mucoconvidas, tá? E isso daí é que eu ia falar aí, será que eu falo, será que eu não falo? Eu tô achando que alguém vai ficar bravo comigo, então eu não vou falar o nome. Tem um paciente, sabe? Que a gente tem uma guerra muito grande com a parte de verminose, né? Não tem que se envergonhar de ter vermes, não, gente, porque os bichos são danados mesmo. Então, assim, chega a sair, né, nas fezes, o tal do muco de corda, que chama ou muco de corda, ou biofilme, muco com vidas, né? Que sai parecendo que é um catarrinho compridinho, mas que, na verdade, aquilo ali tá cheio de vidas, entendeu? De vermes, de micro-organismos, que são, ou são, às vezes, apenas as fezes já dos vermes e tal, mas que é uma contaminação por vermes. Entenderam? Então, mas eu fiz o exame de fezes e não deu nada. 2% dos exames de fezes são reais, o resto é balela. Por quê? Se tem um rio lá e eu mando você jogar uma vara e pescar um peixe, e você não pesca um peixe, quer dizer que naquele rio não tem peixe? Ou você jogou a vara no lugar errado, o peixe não estava lá. Entendeu? Então, você fazer um exame de fezes, mesmo que você faça aquele que são várias fases, e você pegar ali um resultado positivo, é raríssimo. Tá? O que mostra realmente que você está com vermes? O eosinófilos, lá no teu exame de sangue, lá na série branca, acima de 1, toma vermífugo. Tá? Outra coisa que sobe esses anticorpos são as alergias cutâneas. Então, eu tô com uma dermatite ferrada aqui. Então, deu alterado lá, pode ser por causa disso, tá? Então, mas vermífugo não faz mal. Então, tome, gente, toma. Tem vermífugo que foi feito, que a gente pediu para fazer fora do Brasil, que aqui no Brasil só tem para uso veterinário, então a gente pediu para fazer lá no Uruguai, que é o IVM4, que ele tem um monte de outras propriedades, ele atinge todos os vermes, você vai tomar 28 dias, parar um mês, tomar depois 28, você vai limpar todinho o teu trato, não vou dizer teu trato digestório, você vai limpar todo o teu organismo da presença dos vermes e você vai limpar o teu intestino da parte de biofilmes, que são esses mucos com vermes, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um print aqui. Deixa eu ver. Mas não vai, né? Vai. Não vai. Tá, depois eu coloco ali nos comentários para vocês, tá bom? O intestino precisa estar limpo, porque quando ele está sujo, quando ele está com esses biofilmes, quando ele está com vermes, quando ele está infectado, ele não consegue de forma alguma pegar os nutrientes, tá? E também, quando você, por exemplo, está intoxicado por glúten, a parte de revestimento é assim, quer ver? Vamos supor que lá seja o teu intestino, as suas tripas, né? Imagina que aqui dentro tem um monte de ramificaçãozinha, tá? Como se fosse... Espera aí um pouquinho. Não dá para mostrar. Eu ia pedir para vocês pegar um pedaço de grama sintética para eu mostrar para vocês. Mas como se fosse uma grama sintética enrolada ali, é tudo que tem ali, assim, no teu intestino, lá dentro das suas tripas. Quando você é intolerante a glúten, o glúten faz com que essas ramificações desapareçam. E aí, a parte do intestino fica muito lisa e não consegue absorver os nutrientes, tá? Então,
acaba também tendo esse problema com a parte de contaminação. Gente, daqui a pouco vamos desligar lá do conexão, de tão comprida que tá essa live, tá? Então, o intestino limpo, ele vai conseguir produzir serotonina, ele vai conseguir produzir melhor a parte de... Olha lá, ó, já tem gente aqui interessado querendo vermífugo. Os consultores que trabalham com a gente já podem catar esse povo aí que está querendo aí e informar certinho, né? Como que é o IVM4. Então, o intestino estando limpo, ele vai conseguir produzir serotonina. A depressão vai diminuir, automaticamente a tua dor vai diminuir, tá? Então, precisa desverminar. Outra coisa para o intestino você vai tirar leite, tá? Algumas pessoas, elas conseguem tolerar bem os derivados de leite. Mas leite, gente, esse leite de caixinha, que nem leite o leite passou lá na esquina, é só de pus, né? Pelo amor de Deus, não usa isso, tá? Então, hoje em dia tem leite de coco, leite de amendoim, que não é caro, né? Porque, mas leite de castanha é louco de caro. Faz de amendoim, né? Faz de alpiste. O leite de alpiste é uma delícia, né? Você faz, você só precisa de um pouquinho de trabalho, mas dedique-se para a sua saúde, para você não ter que gastar depois do seu tempo com a sua doença, tá? Açúcar refinado, açúcar não. Glúten também tira, né? Álcool, refrigerante, os óleos de soja, de milho, de girassol, de canola, tira tudo isso da tua vida. Margarina não passa nem perto, margarina é um negócio que mata. Tem algumas teorias que a margarina é o que mais detona o tecido facial, tá? Então, joga fora, vai lá na tua geladeira agora, eu fico te esperando. Vai lá, pega a tua margarina e joga no lixo, pelo amor de Deus, tá? A manteiga nem custa tão mais caro do que a margarina, mesmo ela sendo um derivado de leite, algumas pessoas vão conseguir ter uma boa tolerância a ela, tá? E lavar o teu organismo. Como que a gente lava? Com Coca-Cola? Com chá de hibisco? Com café? Não, a gente lava com água, né? A água para o fibromialgico é muito, muito, muito importante. Quanto mais hemoconcentrado, ou seja, quanto mais juntinha tiver as suas hemácias, mais dor você vai sentir. Mais o teu sistema nervoso central vai ter dificuldade para entender as informações, tá? Então, não é só questão da desidratação, é questão de não receber mesmo um bom diálogo, não ter um bom diálogo com o teu sistema nervoso central. Então, você tem que estar... não pode também estar hemodiluído. Então, não adianta você tomar lá 4 litros de água, 3 litros de água, se não for o teu peso, que não vai adiantar nada. Como que o fibromialgico deve tomar a sua água? 30 ml por quilo peso. Então, você vai fazer 0,003, né? 30 ml, vezes o teu quilo peso. Então, vamos supor que você pese 60 quilos. 3 vezes 6, 18. Né? 3 vezes 6, 18. Então, 1 litro, 800, mais 300 ml. Então, você vai tomar 2 litros e 100 de água. Entendeu? Se alguém tiver dificuldade para fazer o cálculo, pega a calculadora lá e manda bala. 30 ml de água vezes o seu quilo peso mais 300 ml de água é o que o fibromialgico precisa de água por dia, tá? Ai, meu Deus, mas que difícil isso, João. Então, pega lá, coloca já numa garrafa de 2 litros, pega a Coca-Cola, joga fora, enche a PET de água, né? E vai tomando durante o dia, não deixa no sol, porque senão vai encher esqueci aquele produto que dá câncer que tem no plástico, né? Tá, então, como mais que você vai conseguir fazer uma depuração? Com o Lugol, gente. O Lugol, ele faz uma depuração até no tecido intersticial. Então, ele vai limpar o teu intestino, vai limpar teu fígado, vai limpar teu rim, ele vai promover uma limpeza no teu organismo e vai, inclusive, limpar o tecido intersticial e as fáscias, tá?
Então, lá o riozinho que fica mergulhado das células também é beneficiado muito pelo Lugol. Quantas gotas, Jô? Quanto? Bom, o Lugol é 5%, tá? Que é para adulto, 5%, 2% para criança. Mas quantas gotas eu não posso falar aqui, porque vai depender do teu peso também, tá? Então, pergunta lá para mim depois que eu te ajudo. A vitamina B6 e a vitamina B12, elas são anti-inflamatórias. Até a Rose falou delas ontem na live dela. Elas são anti-inflamatórias. Então, elas vão ajudar nessa desinflamação dos músculos, do tecido facial, para que a dor seja aliviada, tá? Ai, Jô, mas quanto de B6 e B12? B12 eu posso dizer aqui porque para adulto é a mesma dose para todo mundo. 200 microgramas, tá? Não é miligramas, é microgramas, tá? Agora, a B6, aí vai precisar de um cálculozinho do teu peso, também você vai precisar de um profissional. Eu uso para fazer ATP, para fazer energia celular, para a pessoa ter mais disposição, o azudimetileno. Não é qualquer azudimetileno, tá, gente? Não é aquele azudimetileno que você compra pronto lá na farmácia comum, não. Você vai ter que usar azudimetileno, grau USP ou grau PA, tá? O povo aí, os consultores aí também sabem como você pode achar, eles podem te ajudar, tá? Tem alguns profissionais, que nem a Rose falou ontem, que usa os formadores de ribossomos, né? Como a derribose. Eu não uso porque o azudimetileno, ele tem outras propriedades que eu acho mais interessantes, então eu já junto o útil ao agradável, tá? Então tem um videozinho meu lá no YouTube sobre azudimetileno, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, coloca lá, corrigindo moléculas, azudimetileno. Aí vai aparecer lá um videozinho para vocês entenderem todas as funções do azudimetileno, porque que eu uso ele como formador de energia celular e não outros que seriam, né, bom também para isso, mas eu uso para aproveitar as outras coisas que ele faz também, tá? Então, alimentos. Eu não posso falar muito de alimentos, porque senão eu entro no exercício ilegal da nutrição e dá pepino grande, tá? Então, eu vou só falar segundo especialistas. Os alimentos para desintoxicar o fígado são a beterraba, a cenoura, o espinafre, as frutas cítricas, principalmente o limão. O limão esse é o melhor amigo de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, tá? O repolho, principalmente o repolho fermentado, picles, né? Cúrcuma, nozes, alho, cebola, abacate, as frutas que têm pectina, como a maçã, o pêssego, tá? Maçã é maravilhoso. Tem aquele ditadinho que fala assim, como uma maçã por dia e você nunca vai precisar visitar o seu médico. Por quê? Por causa da pectina e do ácido málico que tem na maçã. Tá? Então, ajuda, mantém as tuas células abertas, a tua vesícula trabalhando legal, tal. Então, é bem legal. Folhas, aspargo, chá verde, cuidado com o chá, não é para se entupir de chá também, porque daí desmineraliza, acaba perdendo mineral, perde zinco, aí sente dor, tá? Brócolis, couve-flor, quinoa, linhaça, suco de hibisco, suco integral de uva, abacaxi, aloe vera, mirtilho, os probióticos com cultura viva, que pode ser a kombucha, pode ser o kefir, pode ser até o Yakult 40 de mercado, tá? Mas tem que ser o 40, não pode ser qualquer um, não. A gema de ovo, que é anti-inflamatório, a couve, porque daí ajuda na formação da síntese do M, né, que são a parte da formação de hemoglobina, vai ajudar bastante ali, porque a couve é rica em ferro. O chá de losna, chá de dente de leão, de pico-pico, tá? E o amigo sol, né? Ai, Jô do céu, você tá falando para eu tomar sol, criatura, eu moro no sul. Eu entendo. Eu te entendo, né? Então, quem mora onde não tem sol, não tem tempo de tomar sol, vai ter que tomar vitamina D3. Para o fibromialgico, isso eu posso falar também, a dosagem tem que ser bem alta, tipo 50 mil unidade internacional, tá? 50 mil unidade internacional por dia, não é por semana, não, tá? Nós não estamos usando a vitamina D3, nesse caso, somente como suplemento, não é só para colocar o hidroxi 25 em dia. A gente vai usar ela como anti-inflamatório, entenderam? Então, por isso que precisa estar bem alto, 50 mil unidades internacionais por dia, o hidroxi 25 vai chegar lá a 140 perfeito. Não existe toxicidade para a vitamina D3, isso é lenda,
tá? Ela não se deposita em rim, ela não vai ferrar teu fígado, ela não vai nada, tá? Então, pode mandar bala aí na vitamina D3 que não dá nada. O único caso que tem descrito aí no Google, se você procurar intoxicação por vitamina D3, é de um camarada que ele encheu a cara, né, as férias inteiras, e aí passou mal, foi para o médico, e o médico disse que era a D3 e não era toda a cerveja de desidratação que ele passou, por isso que o rim dele estava reclamando. Tá? Então é só ler com espírito crítico lá, esse único caso que tem no Google, que você já toma as suas decisões quanto usar ou não a vitamina D3. A curcumina longa, lá na parte de alimentação, eu falei cúrcuma, né? E agora tô falando curcumina longa. Qual que é a diferença desses dois? Ó, a cúrcuma, que é o tempero, é a feijoada. E a curcumina é o pé do porco. O que a gente quer realmente é a curcumina longa. É uma substância que tem na cúrcuma. Entenderam? Então, para você mandar manipular, você manda manipular daí curcumina longa, não vai mandar manipular cúrcuma, entendeu? Cúrcuma você usa com tempero, tempera a carninha, tempera o arroz, tempera todas as coisas lá. O magnésio, eu uso o magnésio glicina. A Rose ontem estava falando do magnésio PA. A Rose, ela disse para mim que ela usa o magnésio PA porque é mais barato, né? E eu uso o magnésio glicina porque ele é relaxante. Tá? Como ele é relaxante muscular, porque ele vem de um óleo, né, da glicina, então ele para o fibromialgia eu acho melhor. Então, se você tem condições financeiras, use o magnésio glicina. Se você não tem, use o magnésio PA. Melhor o PA do que nenhum, tá? Então, eu não estou contradizendo a Rose, não. Aí, o Immunity, que é uma injeçãozinha subcutânea, que é um homeopático que a gente também mandou manipular lá no Uruguai, e que ele é praticamente mágico. Sabe o tal do remédio cura tudo? Eu não gosto muito dessa história de remédio cura tudo, mas eu ainda não indiquei o Good Immunity para alguma coisa que não tenha sido bom, tá? Ele é maravilhoso. Então, eu estou tratando desde a unha encravada até o câncer com o Good Immunity com absoluto sucesso. Tá? Então, ele é um homeopático com um monte de componentes que eu não vou falar aqui agora, porque também a maioria das pessoas não vai entender, mas depois, se você quiser, eu passo para você qual que é a composição dele. Também aí, conversa com a gente, que é fácil de adquirir. Né? Aí, o SAMe, além dele ser um antidepressivo, ele é um depurador do fígado. Então, ele vai limpar o fígado, ele vai tirar do fígado todas as sujeiras dos anti-inflamatórios, do remédio para dor, que a pessoa tomou, ele vai fazer uma limpeza nesse fígado aí para salvar a pessoa da cirrose. O SAMe já é uma substância que é produzida mesmo no fígado, então a gente só vai dar mais comidinha para o fígado do que ele já produz, tá? Então, o SAMe ele vai agir como antidepressivo, como relaxante e vai fazer a depuração. Então, ele é, assim, essencial para o fibromialgico, tá? Qual dosagem, Jô? 200 miligramas aí por dia de manhã, porque se tomar depois de noite, ele demora um tempo para fazer efeito, ele vai acabar tirando o sono. Então, precisa tomar de manhã, tá? O SAMe você pode tomar sem pedir muita ajuda, tá? A ocitocina, ela é o hormônio que a gente produz, a mulher produz na hora do parto, para que haja dilatação. Mas esse hormônio não é só para isso. Esse hormônio, ele faz com que os neurotransmissores trabalhem com mais tranquilidade. Tá? Então, a ocitocina ela tem um monte de função maravilhosa. Oi, Maria Ângela, oi, Nice. Inclusive, a parte de diminuição do nível da dor. Tá? Então, a ocitocina tem aquele sprayzinho de nariz que precisa cuidar, tem que ser de um bom laboratório, porque tem muito falsification, né? E tem a ocitocina injetável que você aplica subcutânea na sua barriguinha, e que não dói nada, porque é 30 UI só, é um tantinho assim na seringa de insulina, não dói nada, tá? Eu aplico ocitocina em criança dormindo e a criança não acorda, tá? Então, não tenho com o que se preocupar, porque não dói. Tá, vamos ver o que mais, deixa eu ver. Tá, e aí vai ter as tuas particularidades, né? Porque cada ser humano é um ser humano. Então, aquilo, para você fazer um bom tratamento para fibromialgia, você tem que estar disposto. Porque daí a gente vai começar de alguma forma e daí vamos fazendo
até dar em algum resultado bom. O resultado bom chega? Sim, chega. Com certeza, eu prometo. Palavra de escoteiro. Como é que é a palavra de escoteiro? Que eu não lembro mais assim que faz assim com a mão. Palavra de escoteiro, né? Que sim vai fazer efeito. Mas eu não prometo para você que a ortomolecular, a depuração, o detox vai mudar a tua vida em 2 dias, tá? A gente vai aliviar muito a dor com o Good Immunity. O Good Immunity, assim, ele é mágico para o centro da dor, mas ele não vai fazer um resultado a longo prazo, né? Se você não tiver perseverança de mudar a tua vida, mudar teu estilo de vida para você recuperar a tua saúde, tá? Então, deixa eu ver as perguntinhas, se eu acho. A Ana falando ótimas explicações, obrigado. A Ivanildes, ela diz que ela não tem sono. Então, é um dos sintomas da fibromialgia, sim, viu, Ivanildes? E aí, no que eu falei agora há pouco sobre as particularidades. Então, a pessoa tem insônia, eu vou tratar daí a parte de soninho da pessoa. Ela não se preocupa com isso, entendeu? Então, na hora de montar um protocolo para fibromialgia, a gente vai levar todas essas particularidades em consideração, tá? Aí a Cláudia tava na rua, vai andando e vai vendo a live, ué, né? Não vejam live dirigindo, tá, gente? Nem fale no celular, nem passem mensagem. Aproveitar aqui, ó. Ó, a Priscila Constantino, cheguei. Oi, Pri. Que eu já respondi. A Gisele passou meu WhatsApp, brigadão. O Benilton gostando da live, obrigada, Benilton. Obrigada, chefe. A Isa, minha fiel escudeira, chegou ali. Tá, vamos ler aqui. Me socorre, não consigo erguer o braço esquerdo. Para piorar, fiz exame e iniciei quimioterapia. Essas dores associadas aos sintomas da quimio está difícil. Ontem tive uma dor terrível na coluna, descendo no quadril do lado direito. Então, Ana, como você é paciente oncológico, tem muita coisa que pode estar acontecendo. Principalmente se for câncer de mama, né? Então, pode ser um linfonódulo que está ali atrapalhando, pode ser um monte de coisa, tá? Então, precisa conversar ali no privado mesmo comigo para a gente identificar da onde está vindo essa dor e como que a gente vai tratar ela, tá bom? Então, o teu caso é específico. A Ana perguntando de nervo ciático ali também, né? Então, o problema do nervo ciático já é outro problema, não tem muito a ver com fibromialgia, não. Tem gente que não tem nem nada de fibromialgia, não tem nenhum problema com fibromialgia, de uma hora para outra acaba desenvolvendo um problema no nervo ciático, tá? Se você mora perto de Tijucas do Sul, no Paraná, eu aconselho que você venha fazer umas sessões com o César, porque o César é especialista em coluna, ele é mágico, tá? Caso contrário, fala comigo no privado, que daí a gente vai para suplementação mesmo, né? Tá, os antidepressivos a gente vai tirando, mas vai tirando com cuidado, né? Substituindo. Que exame que se faz para ver se o fígado está sobrecarregado? Então, você pode fazer o ALT-TGO, TGP, mas você tem sintomas, você tem aquela dorzinha, você tem um desconforto quando você come. Então, faz um ultrassom também para ver se não está cirrose, pega já, né? Então, é esse tipo de exame que vai ajudar. Mas os sintomas, eles são mais interessantes de serem ouvidos do que um exame de laboratório, tá? O que mostra muito bem é o exame de biorressonância magnética. Então, se tiver algum profissional por aí que trabalhe com biorressonância magnética, você pode ir lá fazer o exame e pede uma cópia e manda para mim, tá? Que daí eu dou uma olhadinha também,
para a gente poder trabalhar junto com esse terapeuta. Inclusive, tem pacientes meus, o aparelho não é tão caro, né? Tem aparelho aí por R$1.500, R$1.600. Tem pessoas que estão comprando o aparelho, tendo em casa, faz o exame, manda o resultado para mim, eu interpreto e faço as indicações, né? Tem bastante gente assim. Quem começou a história foi a Luciane, e daí a moda pegou, tem aí bastante pacientes do Brasil inteiro aí comprando esse aparelho. Chama biorressonância magnética. Eu tenho até a Sirlene, vende, a Sirlene terapeuta, eu passo o contato se alguém quiser comprar. Tá. A Gisele falando para eu falar à vontade, porque essa live é um presente do evento, então acho que eu vou ficar mais um tempo aqui. Né? Ali, a Maria Lúcia Mel Barra falando que o IVM4 é ótimo, né? O marido dela está usando. Então, está tendo um bom resultado. O eosinófilos dele chegou a 50 e agora baixou de novo. Eu acredito que o problema dele sejam os biocordas, né? Aquele muco. E daí é só mesmo o IVM para chegar mesmo lá e limpar esse trem, né? Pelo amor de Deus. Né? Tá, o Benito querendo tomar 4 litros de IVM. O fermento. Tá. Ah, tá. A Janaína pedindo para eu falar mais devagar. Mas é que eu tenho tanto assunto para falar, Jana, que se eu falar devagar, eu vou ficar aqui 2 horas, filha. E daí também é muito azul de metileno, sabe? O azul de metileno deixa a gente meio pilhado. Então, como eu tomo um azul de metileno para eu não esquecer nada na hora de falar, então daí eu fico meio aceleradinha. Conhece alguém que tenha... Ó, a Val, a minha amiga Val. Oi, Val! A Renilce... Janaína, como comprar essas coisas todas. Então, tem alguns consultores que trabalham aí com a gente que podem ajudar vocês a adquirirem tudo, tá? Aí depois pede aí que eu passo a listinha deles para vocês. Então, olha só, a Ana Maria toma 6 gotas de Rivotril. Tá? Então tem que fazer aí um desmame, por quê? O Rivotril, ele não deixa a pessoa entrar no sono REM, que é o sono de descanso. Então a pessoa dorme, mas o sistema imunológico dela não consegue trabalhar legal, ela acaba não descansando e vai... Ih, Rivotril tá? Então a gente pode fazer um desmame e substituir aí por algo mais natural. A Jana também toma Rivotril e fluoxetina, né? A fluoxetina eu não tiro de imediato, porque você pode não estar tomando somente por causa da fibromialgia, e aí o teu cérebro, teus neurotransmissores também não estão mais acostumados a produzir a serotonina, então a gente precisa daí ter bastante prudência para tirar a fluoxetina, tá? Não tente isso sozinho. A Matilde falou do intestino preso, né? Intestino preso também é um sintoma de fibromialgia e também pode ser por causa dos vermes, por causa da intolerância a glúten. O que muita gente não sabe é que a intolerância a glúten tanto pode prender quanto soltar o intestino, tá? Olá, Deise Souza, ela, Janaína, ela já se apresentou ali. Oi, Janaína, sou consultora desses produtos, tá? Então já cata ali, ó. Nossa, Jana, você precisa fazer um protocolo mais completinho. Agora a Jana está falando que tem espondilite, equisolante e fibromialgia. Ah, Jesus, dói, hein? Tá. E tem gordura no fígado, esteatose ainda, hein? Vamos cuidar disso aí, menina. Deise, passa para a Janaína uma ficha de anamnese. Vamos fazer um protocolo completinho aí, dona Janaína? Né? Porque aqui, ó, pela foto, você é super novinha, menina. Não é para estar assim, não. Não que quando a gente fique assim mais velho, a gente possa ter alguma coisa. Não, a gente tem que estar com a saúde perfeita. Eu quero morrer velha, mas não de velhice. Não, como é que é? Eu quero morrer de velhice, mas não velha. Ó, a Ana perguntando ali o que toma. Me chama depois no privado pra gente conversar bem direitinho. Tá, beleza. Então, acho que eu respondi tudo, né? Então, qualquer coisa depois eu vou respondendo também. 1h e 18 minutos, sentadinha aqui, meu bumbum já vai
doer de tanto tempo sentada. Eu tô numa cadeira dura, né? Então, por favor, gente, faz favor. Tá, então eu espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido proveitoso, né? Ainda essa semana aí rola uma live sobre vermes, né? Do qual a gente vai falar melhor sobre essa parte de desintoxicação, tá bom? Então, eu agradeço muito, muito, muito mesmo essa oportunidade de estar aqui com vocês, de ter conversado com vocês. E, né, infelizmente não teve as imagens, mas eu vou ver se eu consigo colocar elas para vocês agora, tá bom? Então, um beijão, Deus abençoe, até a próxima. Ah, contato, né? O WhatsApp, 41995933223. Beijo, tchau.